com a pessoa bendita, né, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, e assim o que passou a ser importante foi essa segunda graça, né, este reavivamento, né, da sua vida cristã, da sua prática cristã. E assim, cada vez mais a ideia do pedobatismo vai se enfraquecendo. Porque não adianta essa questão da pessoa ter sido batizada lá no início da sua vida, mas sim essa segunda graça, né? Esta nova manifestação de uma fé viva, né? Essa nova manifestação de uma vida cristã autêntica. E assim, com esta ênfase, né, essa teologia batista começa a ganhar mais destaque. Mesmo os batistas no primeiro momento não tendo um envolvimento muito direto, né, partindo de fato de um âmbito mais presbiteriano, né, este grupo novo chamado, né, que dava mais ênfase a essa questão da graça. Com esta ênfase, a teologia batista começa a ter mais destaque, tá, ok? Com esta ideia do batismo sendo praticado na fase adulta, na fase em que a pessoa de fato faz uma opção e vive esta graça de forma intensa. Então começa esta ideia a ter mais predominância. Logo, muitas pessoas aqui que eu já li, frequentemente foram congregações inteiras as que deram esse passo. Assim, conquanto a princípio a maioria dos batistas das colônias fossem batistas gerais, isto é, não calvinistas, após o avivamento os demais eram particulares. Além disso, tanto os metodistas como os batistas sentiram-se impulsionados pelo grande avivamento para as novas fronteiras. Nessa época, os brancos adentravam cada vez mais o país, e foram os batistas e metodistas que, graças ao espírito do grande avivamento, tomaram para si a tarefa de pregar-lhes e prover-lhes a vida eclesiástica. Essa foi a principal razão pela qual as duas denominações foram as mais numerosas nos novos territórios. Em consequência do grande avivamento, boa parte do protestantismo americano reteve o ideal do avivamento. Várias décadas mais tarde, segundo veremos, houve outro grande despertar religioso, né, em certos círculos protestantes americanos. Chegou-se a pensar que o normal eram haver avivamentos periódicos, e até houve igrejas que começaram a celebrar cultos de avivamento todos os anos. Por último, o grande avivamento teve outras consequências de caráter político. Pela primeira vez, houve um movimento que se estendeu às 13 colônias, que depois seriam os Estados Unidos, né? O surgimento dos Estados Unidos a partir dessas 13 colônias. Graças àquele movimento, começou a forjar-se um senso de comunidade entre as colônias, então unificar. Enquanto que elas surgiram independentemente, cada um buscando colonizar aquela região e se estabelecer ali, eles não tinham uma ligação entre eles. Não tinham algo de comum entre essas colônias. Mas com a interação dentre essas igrejas e esse movimento em comum de avivamento, elas começaram a se integrar. No que elas vão se integrar, futuramente elas vão buscar a sua independência da coroa britânica. Tá, ok? Então, esse avivamento, de fato, vai amarrar essas comunidades, essas colônias, porque os pregadores transitam entre elas. Então, as igrejas vão começar a se entender irmãs, né? E as colônias vão começar a ter uma ideia de unificação. Graças àquele movimento, começou a forjar-se um senso de comunidade entre as colônias que até então existiam em relativo isolamento uma das outras, uma vez que circulavam novas ideias com respeito aos direitos humanos e ocorriam na Europa fatos portentosos, né? Tudo isto se conjugou para produzir tanto no Novo Mundo quanto na Europa fortes sacudidas que apresentariam ao cristianismo novos desafios e novos horizontes. A narração de tais acontecimentos corresponde à parte 9 desta história, e ele vai partir, né, para as narrativas em relação a estes novos fatos históricos, tá, ok? Mas aí a gente conseguiu ver, né, de forma muito importante acerca destes grandes desencadeamentos aí para esse avivamento, desde os primeiros, né, surgido com esses grandes calvinistas, né, com Jonathan Edwards e George Whitefield, até posteriormente envolvendo agora os batistas e metodistas e principalmente, né, a grande figura de John Wesley, tá, ok? Vamos partir adiante, caminhar aqui para o final da nossa aula. Deixa eu só... Isso aqui, localizei. Tá aqui. Em continuidade a esses primeiros movimentos, vemos outros grandes combatentes que também se levantaram para levar adiante a tarefa de reestruturar a igreja nos moldes da igreja primitiva.
e para tanto levantaram-se outras vozes de protesto, dentre as quais as mais contundentes da época foi sem dúvida de John Wesley. Então já citei Jonathan Edwards, George Whitefield e partimos agora para uma análise sobre a grande contribuição de John Wesley, que surgindo também dentro da igreja anglicana inglesa, tá certo? Engrossava o coro dos que clamavam pela transformação da igreja oficial, entre aspas, né? E também protestavam ferozmente contra as injustiças humanas da escravidão, do abuso trabalhista, tomando como exemplo os irmãos moravianos, já ali, né, Barão de Zinzendorf, que eram pioneiros no trabalho evangelístico entre os desprezados pelo mundo. Também ele dedicou-se a esse trabalho missionário de pregação às massas, inclusive seguindo o exemplo de George Whitefield, tá? Então, durante um tempo atuaram juntos, depois se separaram devido ao Whitefield ter uma mentalidade calvinista e John Wesley aderir mais à teologia arminiana. Teve um importante contato com o calvinista George Whitefield, junto com o qual trabalhou bastante, mas manteve-se no viés arminiano. Quando não teve mais oportunidade dentro do anglicanismo, a igreja de fato fechou suas portas, né, para ele, fundou um grupo independente que veio a ser conhecido como metodista. Grupo esse que exerceu importante influência sobre as igrejas americanas e nos movimentos Holiness e nos avivamentos de 1857 e 58, tá ok? E aí o primeiro texto que eu quero ler aqui para contribuir no entendimento acerca da importância de John Wesley é a Teologia de John Wesley, da editora CPAD, tá ok? Quero ler na página 17, na introdução ainda dessa obra, aquilo que falam acerca da teologia de John Wesley, tá? Teologia de John Wesley. O estilo da teologia prática de John Wesley, tá certo? Em contraste com aquilo que havia se tornado a teologia teórica das igrejas oficiais, luterana, tá certo? Anglicana e até a igreja calvinista reformada. Embora a teologia de John Wesley não se caracterize por um princípio sistemático da forma como Paul Tillich empregou em seu método de correlação e Emil Brunner, seu paradigma da correlação divino-humano, os interesses soteriológicos mais restritos de Wesley, ou seja, sua contínua preocupação com a teologia prática, na verdade fez emergir o que Outler chamou de tema axial, em torno do qual gira o foco de todas as doutrinas suplementares. Isso indo direto ao ponto, Wesley apresenta seu tema soteriológico axial, que está no centro, né, em torno do qual tudo gravita, no contexto de sua ordem da salvação, em que o tema encontra seus subsídios e sua contínua coerência. Contudo, é importante, antes de considerarmos em detalhe o elemento formal do tema axial da teologia prática de Wesley, indicar alguma coisa do gênero das muitas reflexões teológicas de Wesley, gênero esse que na verdade sugere a linha central escolhida por ele. Wesley, de muitas maneiras um teólogo anglicano, evidencia certa sensibilidade moderadora e uma tendência a evitar uma leitura unilateral e parcial em suas muitas reflexões teológicas. Ou seja, Wesley, na tentativa de encontrar o que Outler chamou de uma terceira alternativa, ao otimismo pelagiano e ao pessimismo agostiniano, desenvolveu um gênero teológico que não só é sofisticado em sua tentativa de organizar uma diversidade de verdades em tensão, mas que às vezes também confunde seus intérpretes passados e atuais. Precisamos, por causa dessa diversidade, passados e atuais, precisamente por causa dessa diversidade. Na verdade, sobejam os trabalhos sobre Wesley que o observam principalmente através das lentes de algumas tradições teológicas preferenciais. O calvinismo por Cell, pietismo luterano por Hildebrand, puritanismo por Rupp e outros pais orientais por Maddox. E todas essas interpretações, embora interessantes e envolventes, não conseguem ajustar a multiplicidade, a total diversidade da panóplia de elementos, ultrapassando
os limites das tradições teológicas destacadas acima, que na verdade são decompostos nas reflexões teológicas práticas de Wesley. Esse gênero diferente e eclético, por meio do qual verdades aparentemente contraditórias são mantidas em tensão, era tão fundamental à inclinação teológica de Wesley que Outler de fato afirmou que o gênero, entre aspas, atinge um método especial todo seu. Esse gênero de reflexão teológica sofisticado e sob muitos aspectos matizado resultou na designação de Wesley como teólogo conjuntivo. Teólogo conjuntivo. Por isso, a maioria das interpretações mais talentosas e consistentes da teologia de Wesley percebeu que sua teologia é sempre uma questão de ambos e não de se ou. Na verdade, a intrincada síntese teológica elaborada com esmero por Wesley reúne boa parte do grande projeto de sua carreira teológica, a saber, a tarefa de articular fé apenas, e a vida santa. Outler observa: temos facilidade em ignorar a originalidade dessa perspectiva de Wesley de manter juntos a fé apenas e o viver santo. Eis um grande evangelista que louvava o sola fide, somente a fé, e ao mesmo tempo ensinava seus convertidos a seguir em direção à perfeição e a esperar por ela nesta vida. Seus críticos foram rápidos em perceber esse estranho movimento e de apoderar-se dele como uma prova de inconsistência de Wesley, a prova de inconsistência de Wesley. Na verdade, isso nada mais é do que terceiras alternativas, características de Wesley, talvez a mais original. Outras conjunções da teologia de Wesley, emblemáticas de sua terceira alternativa, incluem a lei e o evangelho, a graça e as obras. A graça, como favor e capacitação, a justificação e a santificação, a instantaneidade e o processo, a universalidade da graça preveniente e as suas atualizações limitadas, salvadora, a iniciativa divina e a resposta humana, como também a justificação inicial e final. Talvez Wesley não seja um teólogo sistemático no sentido moderno do termo. Contudo, seu estilo teológico indica algo de sua sofisticação na área da divindade prática. Então é interessante observar aqui o poder de síntese, que Wesley desenvolveu, e de fato essa sua teologia foi muito importante nessa, vamos dizer assim, nessa integração. Então essa é a palavra que estava buscando. Wesley de fato foi um grande instrumento nessa integração, tanto que Wesley pôde trabalhar junto a muitas igrejas diferentes, como ele cita, congregacionalistas, presbiterianos de diferentes linhas, igrejas que eram oriundas aí do movimento anglicano, também interagiu com pietistas, trabalhou ao lado de George Whitefield. Então, como é que um cara consegue integrar tantos movimentos diferentes se ele não tiver essa habilidade, de fato interagir entre eles, de integrá-los? Então, a teologia de Wesley, enquanto alguns podem ver uma espécie de confusão, algum defeito, alguma falha, na verdade ela foi muito sofisticada, como colocou aqui o autor, e de fato muito inteligente, conseguindo fazer com que esses grupos se integrassem e trabalhassem em prol de uma fé prática, em prol de uma teologia, e aí ele põe um ponto axial, e acredito que o amor santo seja esse ponto axial em torno de qual gravita todos os apontamentos teológicos de Wesley. Então Wesley foi importantíssimo nessa integração entre os movimentos, entre a valorização dessa fé, tá certo? E a prática, trazer a graça para esse âmbito de uma vida prática, uma vida dedicada a esse cristianismo autêntico, tá ok? Então ele de fato pavimentou esta via para o surgimento posterior de um pentecostalismo mais intensivado, um pentecostalismo mais amplo. Então ele de fato pavimentou essa via para o surgimento desse pentecostalismo posterior e a integração de diversas igrejas sendo atingidas por esse movimento. Enquanto anteriormente você via cada vez mais
esta confessionalização, esse governamentalismo e essa separação entre as igrejas oficiais que não interagiam entre si e que se blindavam umas contra as outras, aqui você vê um movimento totalmente inverso, né? Com o John Wesley você vê a inversão de tudo isso, com a integração, mesmo com o surgimento de diferentes igrejas e movimentos, ele trabalha pela integração deles no mesmo viés, no viés de uma vida de santificação cada vez maior. Então, passando essa contribuição de John Wesley, né, essa importante contribuição dele nessa teologia integrativa, vamos ver aqui o dicionário do movimento pentecostal, o que ele nos diz sobre avivamento. Okay? Então é interessante ver esses verbetes, que eles têm uma capacidade muito boa de sintetizar. Então interessante a gente ter aqui esta contribuição. Veja, o verbete avivamento no dicionário do movimento pentecostal, editora CPAD, página é a de número 109. Veja só o que nos diz. A união do verbo avivar com o sufixo mento, formador do substantivo, que indicam ações ou efeito. Dicionário brasileiro, língua portuguesa, cita aqui. Outros termos sinônimos são reavivamento, despertamento, renovação. A descrição a seguir é resultado do que disseram vários eruditos envolvidos em experiências de avivamento na igreja por mais de 300 anos. Avivamento é uma obra de Deus pelo Espírito, né, em maiúsculo, por meio da palavra, levando os espiritualmente mortos a viverem a fé em Cristo e renovando a vida interior de crentes negligentes e sonolentos. No avivamento, Deus torna novas as coisas velhas, dando novo poder ao Evangelho e novo despertamento espiritual para aqueles cujos corações e consciências têm estado cegos, duros e frios. Avivamento, dessa forma, anima e reanima as igrejas e crentes a causarem um impacto espiritual e moral nas comunidades. Aí entra o trabalho importante de Wesley de integração. As igrejas compartilhando desse movimento de reavivamento e trabalhando em conjunto. Não necessariamente se integrando numa grande igreja com uma autoridade unificadora, mas cada uma dentro das suas administrações particulares vivendo o mesmo momento de avivamento. Então, necessário esse trabalho integracionalista, né, de John Wesley. Vamos lá. O avivamento implica numa restauração inicial seguida pela manutenção do renascimento por tanto tempo quanto a visitação durar. Um avivamento ou despertamento é um movimento do Espírito Santo trazendo avivamento do cristianismo do Novo Testamento à Igreja de Cristo e aos seus relacionamentos na comunidade. Tal despertamento pode mudar de maneira significativa um indivíduo ou pode mover uma igreja ou igrejas num bairro ou cidade, o corpo de crentes em todo o país ou continente, ou até em todos os crentes de todo o mundo. O derramamento especial do Espírito Santo, frequentemente descrito como uma onda, influencia o ressurgimento da igreja, que é movida a se ocupar no evangelismo, no ensino e na ação social. Então, eis aí, fruto do verdadeiro e do autêntico avivamento, tá ok? Evangelismo, ensino e ação social. Se não houver esses desdobramentos, não houve um avivamento autêntico. Então tem que se traduzir na vida prática. Por isso, a teologia de John Wesley era uma teologia focada na vida prática, nos resultados práticos. A pregação dele combatia erros da comunidade, da sociedade, tá certo? Do sistema ao qual ele estava combatendo. O sistema escravagista, por exemplo. O sistema de abuso, né, em relação aos operários, trabalhadores. Avivamento das igrejas, integração das igrejas no mesmo movimento de fé. Tá ok? Então vê aquilo que é importante dentro de um grande avivamento. Para o avivamento acontecer na vida de um crente ou de um grupo de crentes, precisa haver arrependimento. No passado, quando o avivamento acontecia, as pessoas eram confrontadas pelo seu pecado. Aí vê a pregação de Jonathan Edwards, como foi fundamental nisso, importante nisso, tá ok? Então vê o impacto que isso gerou, que isso causou. Primeiro, num momento primordial, né? Não houve esse resultado, mas conforme ele prosseguiu nisso, teve grandes resultados, né? Veio de fato uma grande resposta por parte das pessoas, que uma vez conscientizada buscavam um arrependimento autêntico e buscavam uma vida cristã renovada. Até isso acontecer, ninguém era avivado.
Além disso, é uma semelhança marcante com a experiência do povo de Israel durante o período dos juízes do Antigo Testamento. O mesmo ciclo de pecado e apatia, declínio e derrota, oração desesperada pela ajuda de Deus e finalmente a sua intervenção poderosa caracterizam todo o avivamento. Contudo, a partir da Reforma Protestante, no século XVI, a maioria dos historiadores identifica 6 ondas de avivamentos especiais ou despertamentos na igreja em todo o mundo, com grandes nomes e eventos associados a cada um deles. Veja, o grande despertamento, ele cita aqui, Theodore J. Frelinghuysen, 1691 a 1747. Gilbert Tennent, Jonathan Edwards, cita aqui também, 1703 a 1758. George Whitefield, que já citei. John Wesley, tá ok? 1703, 1791. Estão associados ao primeiro grande despertamento, ocorrido a partir de 1727, a primeira grande onda, de avivamento. Segundo grande despertamento, começou por volta de 1800, enquanto o primeiro limitou-se essencialmente aos presbiterianos e congregacionais. Esse atingiu todas as denominações, especialmente os batistas e metodistas, que tiveram um crescimento vertiginoso e tornaram-se a maioria dos grupos protestantes da América do Norte. Um nome forte associado a esse despertamento foi Charles Finney, que acreditava que o avivamento poderia ser produzido pelo uso de técnicas que incluíam apelos insistentes e carregados de emoção, aconselhamento pessoal dos decididos e séries prolongadas de reuniões evangelísticas. Esse segundo despertamento resultou tanto na América como na Europa no surgimento de grandes sociedades bíblicas, demissões de escolas dominicais, veja só, reformas sociais, abolição do comércio de escravos, prisões reformadas e inúmeras instituições de benevolência abertas. Charles Finney, aí da segunda grande onda, de avivamento. Aí você vê as situações que eu havia descrito, com aquela período de crise nos Estados Unidos, aquele grande pregador que foi contratado, o Jeremias, e os grandes estratégias, que foram desenvolvidas inclusive por ele, de abrir as igrejas para receber grupos para fazer orações. Você tem a pregação de Charles Finney e você tem também esses grandes movimentos das igrejas convocando as pessoas para a oração, o que promoveu então esses grandes avivamentos, E o trabalho de Finney, que foi fundamental aí para essa grande segunda onda de despertamento espiritual. Renascimento. O terceiro despertamento ou renascimento de 1830 influenciou grandemente a América do Norte e muitos países, principalmente a Índia e o Ceilão. Os Plymouth Brethren começaram a surgir com John Nelson Darby naquela época, em resultado da desilusão com o denominacionalismo e a hierarquia clerical. Aí você tem já um novo renascimento, um terceiro despertamento, conforme ele diz aqui, tá ok? De 1830. Então você tem o primeiro, de 1691 a 1727, o segundo com Charles Finney, 1792 a 1875, e um terceiro em 1830 aqui com John Nelson Darby, tá certo? E os irmãos Plymouth, que se destacam daqueles movimentos denominacionalistas que haviam já criticado o anglicanismo anterior, tá ok? Terceiro grande despertamento. O despertamento seguinte é também chamado de terceiro grande despertamento. Começou a partir de 1857 no Canadá e se espalhou pelo mundo, principalmente na América e Austrália. Nomes significativos desta época incluem Dewey Moody, Dewey L. Moody, Ira de Sankey, William e Catharine Blunt, fundadores do Exército da Salvação, Charles Spurgeon e James Cowley. Hudson Taylor deu início à China Inland Mission, missão para o interior da China, Iran Hudson. E Bernardo fundou os seus famosos orfanatos. As conferências de Keswick deram início ao movimento de santidade na Grã-Bretanha, incentivando um estilo de vida de santidade, unidade e oração.
Novo Renascimento, ele cita aqui, ó. O despertamento seguinte de 1880 e 1903 tem sido descrito como um período de esforço e sucesso evangelístico incomuns, e algumas vezes considerado como um ressurgimento das ondas de despertamento anterior. Moody, Sanken e Spurgeon são outra vez notáveis. Outros nomes incluem Sam Jones, J. Wiener, Champman e Billy Sunday, na América do Norte, Andrew Murray, na África do Sul, e John McNeill, na Austrália. A Fight Mission começa em 1886. Aí fecha aqui com avivamentos pentecostais agora. O último grande despertamento, de 1900 em diante, tem suas raízes no movimento de santidade, os Holiness, que eu já citei, que se havia desenvolvido no século XIX. Trata-se os movimentos de avivamento pentecostais da América do Norte e na Europa, por causa de um anseio por mais poder e maior derramamento do Espírito Santo, com evidência do falar em outras línguas, o que não era característico dos primeiros despertamentos. Um movimento restauracionista promovendo o retorno à igreja primitiva. Alguns dos nomes mais conhecidos e associados a esses avivamentos na América do Norte foram Maria Woodworth Etter, A.B. Simpson, John Alexander Dove, Charles Price Jones, John Christor, Charles H. Mason, Frank Stanford, Charles Fox Parham, William J. Seymour, E.N. Bell e William H. Durham. Aí cita outros da Europa. Então temos aí esses grandes movimentos, indo até os grandes avivamentos pentecostais de 1900, tá ok? 1900 e diante. Então temos aí a nota, do dicionário pentecostal para esses grandes movimentos de avivamento, tá ok? E aí eu quero trazer também, rapidamente, conteúdo o livro O Século do Espírito Santo. E aqui, nesse você tem uma cronologia, tá certo? Você tem de fato uma cronologia desses movimentos de avivamento. E aí você tem a citação na página 553, tá certo? Do livro O Século do Espírito Santo, de Vinson Synan. Ele cita aqui o subtítulo Espírito em Ação enquanto o avivamento cresce. O Espírito em Ação enquanto o avivamento cresce. Ele cita aqui, de 1717, o trabalho de H. Frank, luterano e professor de hebraico, influencia avivamentos e campanhas evangelísticas na Alemanha, baseado em Halle. A gente viu já, este Frank aqui, que inclusive vai influenciar depois o Barão de Zinzendorf. 1720, origens do grande avivamento nos Estados Unidos. O evangelista alemão T.J. Fredriksen, 1692 a 1657, traz o pietismo europeu para as igrejas holandesas reformadas em Nova Jersey. Em 1726, orienta o ministro irlandês da igreja presbiteriana avivalista G. Tennant, 1703-1764, e outros no ministério de avivamento entre os irlandeses e escoceses na Filadélfia, Nova Jersey e adjacências. Isso é 1720. A influência já desse movimento pietista sendo trazido para terras americanas. Em 1720, os camisardos profetizaram em transes estáticos e falaram em línguas, prevendo uma iminente destruição da Igreja Católica Romana na França. Mais tarde, fogem para a Inglaterra e para os Estados Unidos como predecessores dos Sharkes, ou tremedores. Em 1723, ele cita a Cisma de Utrecht. A pequena igreja de Utrecht, ou igreja jansenista da Holanda, se separa de Roma. A Declaração de Utrecht, de 1889, desconsidera o Concílio de Trento. A União de Utrecht reúne a igreja com as antigas igrejas católicas da Alemanha e da Suíça. A visão do mundo jansenista defende a difusão dos sinais e maravilhas. 1725, o grande avivamento se espalha pela Nova Inglaterra e pelas 13 colônias, conversão em grande escala de povos europeus descristianizados na América do Norte, liderados pelo avivalista Jonathan Edwards, que eu citei já no livro de Justo Gonzalez, que prega o milenarismo progressista, mais tarde chamado de pós-milenismo, prevendo o estabelecimento do reino milenar de Cristo na Terra por volta de 1990.
com o surgimento do advento no final do milênio. Edwards promove pactos de oração para o avivamento mundial. O avivamento dura até 1770. Muito bem, aí surge também, eu abordei até no curso de escatologia, o avivamento de Edwards, né, o envolvimento de Jonathan Edwards com o pós-milenismo. Fortalecimento cada vez maior dessa ideia pós-milenista e o trabalho que os pós-milenistas desenvolveram com as missões, com o entendimento que eles tinham de que o reino de Deus tinha que ser estabelecido por meio da pregação do evangelho a todos os povos. 1738 ele cita a conversão de John Wesley em Aldersgate, Reino Unido, início do avivamento evangelical, ressurgimento do metodismo, liderado pelos irmãos Wesley, amplo alcance de cidades, preocupação com as necessidades dos pobres, iletrados e desempregados e órfãos. Então, o nascimento de John Wesley, o trabalho dele junto com o irmão e o trabalho deles voltado, né, para essa ação mais prática da igreja, tá ok? 1750 ele cita Gales, país de Gales, né, nas Ilhas Britânicas. Avivamento liderado por Royal Harris, 1714 a 1773. Daniel Holland, de 1713 a 1790. William Williams, 1717 a 1791. Aí parte aqui para 1773, estava em 1750, 1773, em Virgínia, nos Estados Unidos. O avivamento aparece como primeira instância de um avivamento religioso nos padrões pentecostais. Experiência repetida em 1787. Começa a surgir as primeiras ondas, né, as primeiras faíscas aí de pentecostalismo, né, nesses avivamentos aqui na Virgínia. 1781, Estados Unidos, o avivamento invade diversas faculdades, entre elas, em 1781, Dartmouth, 1783, Princeton e Yale, além de Williams, Hampton e Sydney. Em 1785, avivamento de 1800, em escala nacional, determina o padrão de vida denominacional e permanece até 1812. Agora, 1782, Pactos de Oração por Avivamento e Missões Mundiais, conforme idealizado por Jonathan Edwards, com aquela ideia pós-milenista, né, de pregação para o estabelecimento do reino de Deus. Espalham-se pela Grã-Bretanha e em 1790 pelos Estados Unidos. 1783, Igreja Batista Nativa, né, nos Estados Unidos. Primeiro movimento jamaicano afro-cristão, liderado pelo ex-escravo George Lisner. A igreja cumpre importante papel nos 80 anos seguintes, precursor da renovação espiritual que aconteceu anos depois ao redor do mundo. 1785, despertamentos evangelicais, avivamentos, são difundidos no país de Gales, 1785, Birmingham, 1786, Trescattle, 1791, Bala, 1805, Abertistil, 1810, Langton, 1817, Bedegate, 1821, Denbighshire, 1822, Anglesey, 1828, Camershire, 1882, e aí cita outros aqui, até o sul de Gales e outros. Então o avivamento vai se espalhando, né, por essas regiões aqui do país de Gales. 1788, avivamento em Augauer, entre os católicos bávaros, liderado por Johann Seiler, 1751-1832. Michel Fennenberg, Martin Boss, Johannes Gosner e Ignatius Lin, 1774 a 1834. 1726, avivamento norueguês liderado por Hans Niels Hager. Em 1880, princípio dos despertamentos, avivamento na Escócia, Lewis Harris e Penshire. Em 1800, nos Estados Unidos, começa a propagação dos cultos campais evangelísticos. Aí surge aí aquilo que vai dar nas grandes cruzadas evangelísticas, né? Os cultos campais. Avivamento no Kentucky reúne multidões de até 25 mil pessoas e varre os estados de Kentucky, Tennessee, Carolina do Sul e Carolina do Norte. 1806, ele cita aqui, Grã-Bretanha, avivamentos que separam, avivamentos
Perdão, em 1806, Grã-Bretanha. Avivamentos se separam do metodismo. 1806, metodistas independentes. 1810, metodistas dos cultos campais, aliando-se em 1812 aos primeiros metodistas. E aí surge aqui a lista dos despertamentos, levando, em 1810, despertamentos evangelicais na Suíça, França, Países Baixos e Alemanha. Em 1810, avivamentos da Igreja Ortodoxa Russa. 1813, fundação da Sociedade Bíblica Russa, que imprimiu Bíblias em 30 idiomas, 17 novos, num total de 600 mil exemplares. Então, somente até aqui, porque posteriormente a gente passa já para os avivamentos ligados ao pentecostalismo. O Espírito concede poder ao avivamento pentecostal. Somente até aqui.